O grande expediente. O plenário desta Casa aprovou o requerimento de autoria do senhor deputado Merlong Solano para que o grande expediente desta sessão ordinária seja destinado à discussão das ações realizadas e ações programadas pela Codevasp, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, no estado do Piauí. Convido para compor a mesa o deputado federal Jesus Rodrigues Alves. É uma honra tê-lo na nossa Assembleia. O superintendente regional da Codevasp, Inaldo Guerra. O gerente de empreendimentos de irrigação da 7ª SR, Maximiliano Saraiva. Gerente de infraestrutura, Vitorino. O gerente de revitalização, Romualdo Ramos. Conceda a palavra ao senhor deputado Merlong Solano, autor do requerimento. Senhor presidente, senhores deputados, senhores telespectadores da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, pessoal da Codevasp, eu quero cumprimentar em nome do superintendente Inaldo Guerra, cumprimentar aqui de maneira especial o nosso deputado federal Jesus Rodrigues, que também atendeu o nosso convite para participar desta discussão especial a respeito do plano de trabalho da Codevasp em prol do desenvolvimento do estado do Piauí. Até que a ação da Codevasp, senhoras e senhores, no Piauí, tivesse uma envergadura tal que justificasse um convite para que essa casa pudesse acompanhar mais de perto a ação dessa companhia em nosso estado, um longo tempo transcorreu. Foi uma luta grande. E eu recorro à memória do prezado secretário do Planejamento, Felipe Mendes, para rever um pouco dessa caminhada. Ele publicou, em 2003, um livro, Economia e Desenvolvimento do Estado do Piauí. E nesse livro, num dos capítulos, ele analisa o caminho percorrido, o tamanho da luta política que foi travada para que a Codevasp tivesse a sua área de abrangência ampliada, de modo a incluir, além do Vale do São Francisco, pudesse incluir também a busca do desenvolvimento do Vale do nosso Velho Monte, do nosso rio Parnaíba. Ainda em 1956, o então deputado federal Hugo Napoleão, imagine que seja o pai, né, ou o avô, em audiência com o presidente Juscelino Kubitschek, cobrou uma promessa que o JK fez aqui em Teresina, quando na visita de campanha. Veio aqui e prometeu estimular o desenvolvimento do Vale do Parnaíba. E, em razão desta cobrança, o presidente mandou criar um grupo de trabalho que fez os estudos preliminares, portanto, ainda na época do governo JK, acerca das possibilidades do desenvolvimento do Vale do Rio Parnaíba. E esses estudos preliminares, uma vez feitos, foram enviados para a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A avaliação do professor Felipe Mendes, que está no livro, a classe dirigente política do Estado, na época, não se interessou muito pela proposta. Não achou que fosse coisa importante ter um órgão destinado a cuidar de incentivar o desenvolvimento do Vale do nosso Rio Parnaíba, presidente.
não acompanhou a tramitação da coisa na Sudene, e assim a coisa ficou lá, parada, por muito tempo. Em 1973, o então deputado Pinheiro Machado volta ao assunto e propôs, através de um projeto de lei, a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Vale do Parnaíba. Em 85, já do lado do Maranhão, o deputado Edson Lobão apresentou um projeto pedindo a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Parnaíba e propondo que a sede ficasse em São Luís, o que seria de todo um contrassenso, não é? Porque o Vale do Parnaíba é 100% Piauí praticamente e apenas cerca de 30% Maranhão. Felizmente, esse contrassenso não foi seguido mais tarde. Em 87, durante a Assembleia Constituinte, alguns deputados federais constituintes do Piauí voltaram ao assunto. Felipe Mendes, Jesualdo Cavalcante e Jesus Tágera, deputado Rodrigues, propuseram ações voltadas para a criação de um instrumento específico de busca do desenvolvimento do Vale do Rio Parnaíba. Mas nada foi aprovado. A coisa foi ficando nas comissões do Congresso Nacional. Ainda como deputado, Felipe Mendes aproveitou uma viagem do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ao Piauí, em 1995, que, segundo ele, veio ao Piauí para inaugurar a ponte lá da maternidade, ponte feita com recursos do governo do Estado e da Prefeitura de Teresina. Felipe Mendes, então, como intelectual que é, e que já era preocupado com o assunto, elaborou um amplo ofício que foi assinado por toda a bancada federal piauiense e entregue ao presidente Fernando Henrique durante o voo, porque no voo de Brasília para Teresina, toda a bancada federal do Piauí vinha junto com o presidente e também, na época, o então ministro do Planejamento, José Serra. Veja o que é que o Felipe diz aqui, não é? Aproveitando a ocasião, não é? O então Felipe Mendes preparou um ofício, assinou com toda a bancada e entregou para o presidente durante a viagem. No ofício, a bancada pede ao presidente, abre aspas, compreensão para a situação particular em que se encontra o estado do Piauí, atingido mais de perto pela crise econômica atual, por ter sido historicamente preterido em seus projetos prioritários de desenvolvimento, o que se reflete na persistência de seus elevados índices de pobreza. Isso aqui está no ofício entregue ao presidente da República em 1995. Diz ainda Felipe Mendes, em poucos exemplos, podemos caracterizar a presença insuficiente do governo federal no estado do Piauí. O Piauí é o único estado litorâneo que não dispõe de um porto marítimo com a paralisação das obras de Luiz Correia há 15 anos. Isso é de 1995, então há 15 anos já estavam paradas as obras de Luiz Correia. B, o Piauí é um dos 2 únicos estados do Brasil que não possui hospital universitário. C, o Piauí é o único estado do Nordeste que não conta com uma fábrica de cimento. Há falta de uma linha de transmissão para o local onde está sendo montada a unidade industrial. D, na área de irrigação, os projetos implantados pelo DENOX atingem apenas 3.100 hectares. Uma irrisoriedade face aos mais de 100.000 hectares implantados até aquela época pelo DENOX no conjunto dos estados do Nordeste. As estradas federais pavimentadas no Piauí encontram-se em situação de tráfego pior do que a de qualquer outro estado. Isso é de 1995, relembro mais uma vez. Deputado Felipe Mendes. Lembra ainda que o Piauí estava fora de megaprojetos, entre eles, deputado Felipe Mendes, na época, cita a ferrovia transnordestina. E ao final do ofício, pede um programa específico de desenvolvimento do Vale do Parnaíba e, para sua execução, a ampliação da jurisdição da Codevasf para o Vale do Parnaíba. Então, foi pedido uma série de providências, estrada, porto, transnordestina, irrigação e, entre as providências, a criação de um órgão de desenvolvimento do nosso Vale do Parnaíba. Ou melhor,
a ampliação da atuação de um órgão que já existia, com larga experiência no Vale do São Francisco. Nas palavras de Felipe Mendes, abre aspas, no avião presidencial, Fernando Henrique limitou-se a despachar, após rápida leitura, ao ministro Serra para ouvir a bancada e providenciar, e logo mudou de assunto sem interesse em discutir o problema. Fecha aspas, deputado Felipe Mendes. Então, uma luta grande, chegou num momento importante aqui em que o conjunto da bancada do Piauí teve a oportunidade de entregar um documento para o presidente da República, no momento em que ele visitava o Piauí. O presidente assinou protocolarmente um despacho para o ministro do Planejamento da época tomar as providências. Na sequência da luta política para que a Codevasf viesse para o Piauí, em 1996, o deputado Parlandim na Câmara e o senador Freitas Neto no Senado apresentaram projetos ampliando a jurisdição da Codevasf para o Parnaíba. Esse projeto foi, afinal, aprovado no Congresso Nacional e enviado para a sanção do então presidente Fernando Henrique, que o sancionou em janeiro de 2000, originando, então, a Lei 9.954, que é a lei que alterou a antiga lei que criou a Codevasf em 1974. E deu a ela também a responsabilidade de atuar no estado do Piauí. Concluindo o seu relato, Felipe Mendes diz: o Vale do Parnaíba poderá ter uma ação mais eficaz por parte do governo federal, embora até essa data aqui é a publicação do livro, que é de 2003. Então vou repetir a leitura. Felipe Mendes diz: o Vale do Parnaíba poderá ter uma ação mais eficaz por parte do governo federal, embora até esta data a única providência efetiva tenha sido a instalação do escritório regional da Codevasf. Essa a conclusão é que o nosso então deputado federal Felipe Mendes, atuando como intelectual, professor da nossa Universidade Federal, faz de toda a luta política que se travou para que o Vale do Parnaíba não fosse objeto apenas das preocupações dos poetas e das labutas diárias dos pescadores, mas que fosse objeto de uma ação de governo, de uma ação técnica e financeira capaz de usar as potencialidades inúmeras de que esse vale possui para colocá-las a serviço do desenvolvimento do nosso Estado. Então, assim nasceu a Codevasf, fruto de uma luta longa e árdua, num ambiente de grande desinteresse do governo federal pelas coisas do Estado do Piauí. Nasce sem orçamento, sem funcionários. Ainda em 2003, a Codevasf 2001, só tinha 12 funcionários. Era um escritóriozinho pequeno, sem estrutura para trabalhar, de tal sorte que, inclusive, o então senador Freitas Neto, no Senado, em 2001, fez um discurso pedindo ao então ministro do Planejamento, Marcos Tavares, que incluísse alguma dotação orçamentária para que a Codevasf não ficasse sendo no Piauí apenas um nome, como estava sendo até aquele ano de 2003. E o discurso do Freitas Neto foi em 2001, viu, presidente? O discurso do Freitas Neto foi em 2001, pedindo dotação orçamentária no orçamento de 2002, que já estava em discussão naquele momento que ele fez o discurso. Então, hoje, não vou me debruçar sobre o que é a Codevasf hoje no estado do Piauí, porque sobre isso os nossos convidados, o Hinaldo, o Guerra, talvez o Vitorino também, e na sequência o deputado Jesus, terão a oportunidade de falar. Quero apenas dizer o seguinte: é possível olhar para a Codevasf de hoje e dizer que ela é hoje um órgão a serviço do desenvolvimento do estado do Piauí. Hoje tem uma estrutura básica com condições de trabalhar, são 116 funcionários, é um órgão que tem merecido a confiança dos parlamentares federais do Piauí, no sentido de, através dela, fazer a aplicação de inúmeras emendas parlamentares, e o que me deixa mais animado é que progressivamente tem aumentado a quantidade de recursos programáticos do governo federal destinados ao Piauí através da Codevasf. Então eu vou deixar que os nossos convidados apresentem com mais detalhes o que é a Codevasf hoje, quais são seus planos para os meses vindouros e anos vindouros, no sentido de ajudar o nosso Piauí a superar grandes dificuldades que ainda enfrentamos. Depois voltarei
numa outra oportunidade, para analisar a caminhada da Codevasf nos últimos 10 anos no nosso estado do Piauí. Então, senhor presidente, muito obrigado. Conceda a palavra ao senhor Hinaldo Guerra.